Bom, a gente se reuniu aqui para falar um pouquinho do nosso processo de 2020, que ainda está em andamento. A ideia de fazer essa gravação veio do Gravidade Zero, eles fazem alguns encontros e trazem algumas reflexões desse 2020, de todo esse processo. E aí nós, terapeutas, nos juntamos para trazer essa reflexão interna nossa do que a gente aprendeu, do que a gente viveu nesse 2020. Então, o nosso bate-papo vai ser em 2 momentos, não vai ser bem um bate-papo, vai ser uma reflexão interna, né? Então, cada um vai falar de si na primeira pessoa, como tem sido esse processo, o que tem trazido, né, de transformação, e cada um vai falar 4 minutos, e depois na segunda rodada falar 3 minutos, e a gente encerra. E antes disso, a gente vai fazer uma respiração profunda, se conectando com o nosso interior, se conectando com a nossa essência, com o nosso natural, trazendo de lá de dentro, do fundo de cada uma de nós, todo esse aprendizado, até os desafios mesmo, sem julgamento, sem dor, nessa leveza. E aí, o silêncio que vai conduzir o próximo que vai falar. Vamos lá, então. Vamos começar. O que foi 2020, né, para mim? Aliás, o que foi não, o que ele está sendo, né? Ele não acabou. Assim, bem desafiador. Tem sido bem desafiador. Eu tenho aprendido bastante coisa, eu tenho reaprendido outras, tenho começado, né, coisas novas. E apesar dos corres e das peias que a gente, né, que eu passei assim em alguns momentos nesse período, para mim tem sido bom, né? Tem sido um ano bom, apesar da gente ficar em casa, apesar de não poder estar saindo, apesar de ter tido que se adaptar com relação ao trabalho, né? Para mim foi um desafio mudar do presencial para o online no atendimento terapêutico, né? Eu tinha as minhas reticências com relação a isso e eu precisei fazer um trabalho aí bem interno mesmo, de aceitar. Começar a trabalhar com o imprevisto, né? A gente não sabe o que vai acontecer, então eu tenho trabalhado muito a questão do meu controle, transformado esse controle em autocontrole. Então, eu não posso mais fazer planos de longo prazo. E aí estou aprendendo a não sofrer também com isso. Eu não sei o que vai acontecer e está tudo bem. Para mim tem sido um desafio também bem grande. Trabalhar esse meu controle, né? Transformar o meu controle em autocontrole. Então, 2020, para mim, se eu tiver que escolher uma palavra para representar 2020, eu acho que é ressignificação. Porque muita coisa eu consegui ressignificar, né? E sempre que eu faço esse trabalho com algo, aí vem alguma outra coisa que eu aproveito a energia da ressignificação para trabalhar em cima disso. Então, eu acho que 2020, esse processo de ressignificação que eu tenho feito, ele vai continuar, talvez até para o próximo ano, né? E é isso. Pegando o que a Kate falou, é engraçado que quando ela fala que é um desafio o mundo online,
essa pandemia, né, com essa questão do isolamento, para mim, já era uma escolha, já tinha esse interesse do mundo online. E quando a pandemia começou, como alguns já devem saber, eu estava na minha transição de carreira. Então, foi uma escolha estar em casa junto com a pandemia. E então eu vi aqueles primeiros meses, assim, até como umas férias, não na questão da irresponsabilidade do que estava acontecendo aí fora, mas comigo mesma. Foi um período que eu quis das férias. Só que logo depois veio esse processo de estar sozinha, não poder viajar, fazer o ritual de passagem dessa transição de carreira, de sair do mundo corporativo para me dedicar de fato à terapia. E já era com essa decisão de vir para o online. Então, para mim, a palavra que vem e ainda está sendo é de encontro e reencontro comigo. De coisas que, também como a Kate falou, do controle, eu queria fazer tudo certinho, muito bem planejado, e as viagens do ritual, e essa transição, e vou ter meu consultório, vou ter meus workshops em grupo, mas quero me dedicar ao mundo online. E aí, morando sozinha, eu tô tendo que aprender a ter a minha própria companhia. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Aprender a não controlar até mesmo as minhas emoções nas oscilações, né, de humor. No começo, com introspecção, depois com empolgação, com a oportunidade de ter tempo suficiente para me dedicar ao projeto e esse servir como terapeuta. E às vezes falta força, justamente porque o que me falta de desafio é esse contato com as pessoas. O tanto que eu queria, então, de mundo online, eu estou tendo, é a oportunidade, mas o que é o desafio é a falta do contato, né? Eu perdi não só o contato físico, como contato, de fato, com aqueles que conviviam comigo, que é do mundo corporativo. Então, eu precisei aí me reconectar aos meus clientes, que é ótimo, porque é do Brasil inteiro e às vezes dá uns pingadinhas do Brasil, pessoal fora, né? E como também colegas de trabalho, terapeutas, da gente se ajudar, até mesmo nesse bate-papo que a gente está aqui hoje para trazer essa reflexão. Então, é um encontro e reencontro, porque idas e vindas, né? Partidas e chegadas. Então, meu ano da pandemia de 2020 está sendo esse. Até mesmo partidas e chegadas da própria Lorene, se conhecendo nesse processo. Então, é isso para mim, encontro e reencontro. Não está sendo negativo, mas eu confesso que está sendo bem intenso. Intenso para o que eu estou sentindo de situações que eu tenho que olhar nas sombras desses desafios, e intenso nessa descoberta de mim mesma como pessoa e como terapeuta também. É isso, e vai continuar, né, por um tempo. Então, 2020 para mim já estava programado para ser um ano bem decisivo, porque eu também estava no processo de transição de carreira. E quando a pandemia entrou em março, que era a data que eu tinha colocado para eu fazer o meu desligamento total do outro trabalho, eu não fiz, mas eu já estava começando, já estava atendendo como terapeuta, psicanalista e tal. Foi muito interessante, porque eu segurei até julho, porque o trabalho que eu estava era um trabalho que tinha um certo risco, e eu não me senti confortável em deixar as pessoas lidarem com aquilo sozinhas. Eu achava que eu tinha que participar, porque eu tinha que ser, na verdade, companheira como eu fui durante tanto tempo. E quando chegou julho, e eu realmente defini, foi muito engraçado, porque eu nunca tinha atendido online. Mas eu já tinha sido atendida online. Então, essa transição para mim, quando eu realmente finalizei e falei, agora é só isso, foi muito engraçado, porque a conexão das pessoas para começar a me procurar
para eu começar a atender online. Foi assim, eu fiquei boba em questão de 15 dias. Então, o ano de 2020 é um ano de muita mudança, de muita transformação, de muito reencontro consigo mesmo, de muita reconexão com coisas que eu já tinha, mas eu não, vamos dizer assim, que eu não lembrava. Cursos novos, coisas novas para lidar, coisas novas para olhar, pessoas novas, pessoas que nós temos um grupo tão grande de pessoas participando de ciclos e constelações, e tem gente que a gente nunca viu ao vivo. E a gente criou um vínculo, porque foi no começo da pandemia, a gente tinha um grupo mais fechado de 4 pessoas que estavam tendo mais contato. De repente, a gente viu que aquilo expandiu de um jeito e fez uma conexão para todo mundo. Então, assim, sim, a pandemia teve umas coisas bem pesadas, a gente sabe que foi difícil para todo mundo, mas para mim, particularmente, está sendo um ano de muito aprendizado, de muita reconexão, de muito reencontro com a minha essência, comigo. Essa época eu consegui refazer uma conexão com uma espiritualidade que eu não conhecia mais dessa forma, que para mim veio a ser muito intensa. Conheci pessoas maravilhosas que, mesmo tendo muito pouco tempo de contato, ou mesmo sendo só o contato virtual, a gente conseguiu criar um vínculo, porque parece que todo mundo está numa mesma, vamos dizer, numa mesma fase, no mesmo ciclo de olhar para tudo isso, de se olhar, de poder ao mesmo tempo olhar para si, mas poder ajudar o outro a se olhar. Então, todas as terapias que a gente faz, energética, psicanálise, o ciclo da vida, a constelação, eu acho que assim, tudo isso só está fazendo com que, sabe aquela coisa, gente, eu era dentista, então amalgamar é você unir coisas diferentes. Tá saindo uma amalgamação daí, que é uma coisa muito doida, porque tem conexões que a gente não sabe de onde é. Tem pessoas que a gente vê no online que fala assim, nossa, eu vi você lá no Instagram. Aí, gente, eu nem usava o Instagram. Eu aprendi a mexer agora, tá? Eu tô fazendo essas coisas, começando a alimentar agora. Então, assim, eu vi você e parece que eu me conectei com alguma coisa. Falei, nossa, que legal, né? Porque a gente não faz ideia. A gente, eu vou olhar online, como é que eu vou fazer uma terapia energética online? E funciona tão bem, as pessoas ficam tão bem. É assim, eu acho que essa é uma reconexão, para mim é um reencontro, para mim é um reaprendizado. Eu acho que daqui do grupo eu sou a mais velha e eu estou nascendo de novo nesse período. Eu, no começo, acho que no meio da pandemia, logo que eu estava fazendo realmente a transição, me veio de fazer um texto que eu postei lá no meu Instagram, do normal. Não vai ter mais do normal. Vai ser o novo normal. É o nosso jeito novo. É o jeito novo que a gente vai lidar com isso. E tá tudo certo. Para mim tá sendo, é desafiador, mas tá sendo muito bom. Maravilhoso. Ouvindo vocês falarem, eu comecei a refletir de novo em cima de tudo isso. E eu tenho algumas palavras assim que definem esse 2020, né? Transformação, desapego. Eu venho num processo de transformação já faz algum tempo e de desapego também, né? Já deixei muita bagagem para trás. E interessante que no começo, né, antes de startar tudo isso, no começo do ano, a gente num trabalho interno aqui veio, né, que eu ia ser desafiada na questão do controle. E eu vivi por muitos anos o controle. E quando eu vi que as coisas iam tomar um rumo, né, da gente ficar um pouco mais quieto em casa, eu olhei para algumas pessoas próximas e falei, olha, as coisas estão acontecendo. E como que a gente vai se posicionar referente a isso, né? E é isso que vai importar muito. Então, sim, tiveram dias bem desafiadores, relacionados até à minha própria saúde, mas também tiveram dias
de transformações intensas que estão em curso. Esse período foi, assim, importante para eu me reencontrar. É como se todos os anos passados eu tivesse limpado, estava em limpeza, e agora é um processo de reencontro, de reconexão, de reaproximação comigo mesma, de me permitir me conectar com várias pessoas, de reencontrar uma tribo, que eu resistia muito isso, né? Para mim era muito difícil ter contato com pessoas, mesmo trabalhando com pessoas a minha vida inteira, mas era algo como se eu vivesse numa armadura. E aí, nesse 2020 foi quebrando essas cascas, né? Uma oportunidade para eu me livrar de dores intensas, assim, que eu vivi por anos. Então, esse 2020 aí, como eu escolhi entrar nesse processo, tem sido uma renovação, uma transformação, um desapego, um reencontro com pessoas até da família que às vezes estavam muito distantes, outras foram embora e a gente entende que acabou o ciclo. Então esse 2020 tem sido para tudo isso na minha vida. É engraçado você falar isso dos ciclos, porque veio na minha mente a conexão com as pessoas, né? O quanto de fato algumas seguiram seus caminhos, tá tudo certo, lideram de outras formas, familiares também, né? E outras se aproximaram, né? E pessoas que a gente nem imagina, das próximas, né? Mudanças de pessoas próximas, de mudarem de casa, de anos, de estar em 30 anos num lugar que jurava que nunca ia sair, próximas a mim, saíram e é como se tivessem saído do casulo, sabe? Eu mesma moro sozinha há pouco tempo, setembro do ano passado, fez um ano agora, e também para mim foi esse processo de uau, até isso no caos, né? Se faz a perfeição, se tem a criação, que eu não poderia estar num lugar melhor, eu precisava estar aqui, né? Morando sozinha, com uma gata, porque é o meu processo. Ele foi escolhido, só não lidar dessa forma, mas foi escolhido isso. Foi uma decisão, só o como que eu tive que tirar o controle, né? Abrir mão desse controle do como. Então, essa questão das pessoas, isso que você falou, Adri, o apego, né? A gente se trabalhar, como a Kate falou do controle, a Carmen falou disso também, ressignificar isso, transformar isso, soltar isso. E é um processo, né? Não é um evento. O apego às pessoas, o apego à profissão, o apego a como a gente se apresenta para o mundo, a como a gente se via e achava que era. E soltar essa velha Lorene é um processo, né? Para começar a criar uma nova, essas cascas que você falou também. Enfim, muitos foram que a gente não imaginava, não gostaria. Outros se reconectaram e muitos outros, assim, mudaram realmente suas vidas, pelo menos os próximos a mim, da água para o vinho. E é bem nessa intensidade mesmo, intensidade do desafio e, ao mesmo tempo, a intensidade de você conseguir perceber a beleza dessa transformação de uma forma tão, tão rápida, né? Porque veio para ser rápido mesmo, veio para ser intenso, veio para mostrar o que a Carmen falou, que o novo normal. E a gente tem que se acostumar com esse novo normal. É isso. Isso das relações, quando vocês falam, né, de que esse período também afastou e aproximou, eu acho que é unânime, né? Porque eu também passei assim por isso. Algumas pessoas que eu tinha até contato antes do isolamento acabou se afastando, outras que eu não tinha tanto, a gente acabou se aproximando, até mesmo na própria família.
E uma outra coisa também que eu acho que foi bem importante é a gente aprender a ficar em casa, né? Na nossa casa. Então, assim, para muita gente isso foi bem caótico. Estar em casa por tanto tempo foi bem caótico. No começo me deu meio que umas loucuras, né? Porque eu comecei a fazer faxina direto, obra, reforma, saí fazendo tudo, né? Como se não houvesse amanhã. Depois eu percebi que não precisava também disso tudo, né? Eu podia ficar um final de semana sem me preocupar com a louça na pia. Então, assim, eu acho que foi um aprendizado também da gente estar dentro da nossa casa, né? Dentro do nosso... Nossa casa é nosso lugar sagrado, né? Então, não foi um reaprendizado para mim, porque eu sempre gostei de estar em casa. Sempre gostei de estar nesse meu ambiente. Mas, assim, sem receber pessoas, né? Sem aquele entra e sai. Era só eu, Alex e a minha casa. E os bichos, enfim. Então, a gente... para mim, foi bem... Com relação a isso, foi tranquilo. Teve momentos desafiadores. Acho que não vai ter nada que seja linear, né? A gente sempre vai estar, às vezes, em cima, às vezes vai estar embaixo. Mas parece que assim, não tinha para onde correr. Então, até mesmo as próprias discussões da nossa vida, sabe? Por alguma coisa, ou a gente resolvia ou a gente ia ficar dias sem se falar, né? E aí ficava muito complicado, porque não dava para ter aquela fuga, porque quando a gente está no normal, se a gente discute, cada um vai para um canto, eu vou trabalhar, enfim, mas a gente não dentro do mesmo lugar, não tem como. Então, eu acho que para as relações familiares isso foi bem intenso, sabe? E de diversas formas, assim. De formas mais tranquilas e de formas desafiadoras, né? É interessante o que a Kate falou agora, que assim, eu vinha de meus filhos estavam fora de casa, tenho filhos adultos já. E aí, voltou tudo para casa, antes da pandemia. Quando começou e fechou tudo, nós estávamos em 5 pessoas numa casa onde só estavam convivendo 2, eu e meu marido. Foi extremamente desafiador. Mas essa coisa de trabalhar o controle, para mim, foi muito, vamos dizer, que foi um aprendizado muito grande. Eu sempre fui muito controladora e 2 filhos homens, né? Aquela coisa de não fazem nada, tal. E eu sempre me peguei muito nessas coisas. E reaprender que eu podia deixar, aliás, que eu podia não, que eu não precisava me preocupar com a louça que estava na pia, que né, a Kate falou, em ter que fazer limpeza, em ter que fazer isso, aquilo, porque não era só eu que estava sujando, foi um tremendo desafio. E eu consegui, que é melhor de tudo, que eu acho que é uma coisa que a gente, nesse período, a gente está sentindo um contentamento muito grande com coisas bem pequenas. Com coisas que, na verdade, se fosse o ano passado, a gente não dava valor nenhum. A gente não daria valor nenhum. Antes, eu era uma pessoa que eu passava na porta do quarto do meu filho, estava tudo bagunçado, eu já ficava brava, mandava arrumar, não sei o que. Agora eu entro e falo, oi, bom dia, tudo bem? Fecho a porta e saio. O quarto é dele, né? Não tem nada a ver com isso. Tem que cuidar do que é meu. E esse aprender a cuidar de si, de dentro, e lidar com as coisas que a gente tem. Esse período, além do desafio da pandemia, é claro que o universo é extremamente poderoso e inteligente, ele preparou mais alguns testinhos para a gente lidar. Cada uma de nós aqui, com certeza, passou. Eu tive problema de doença na família, coisas assim que, nossa, agora, nesse momento, precisa ser assim? Então, precisa. Precisa para a gente aprender que a gente consegue lidar com tudo. E que não tem que ser nada na loucura do... Nossa, não, aconteceu, então vamos lá resolver. Aconteceu, beleza, vamos ali, a gente resolve do outro jeito. Então, tudo na calma, tudo na tranquilidade, sem ficar com loucura. Eu tive que ficar uma semana fora da minha casa. Eu consegui atender todos os meus assistidos porque era tudo online. Se fosse presencial, não ia atender ninguém. Olha que bênção!
Isso para mim foi uma benção. Eu não deixei nenhum dos meus assistidos sem assistência, sem ter o momento deles ali, porque todo mundo agora está precisando, do mesmo jeito que eu passei com a minha psicanalista, com o terapeuta, porque todos nós, como terapeutas e psicanalistas, a gente também precisa de atendimento. Porque senão a gente não dá conta de lidar com o do outro, porque a gente tem que lidar com o nosso também, né? É um momento de muita reflexão, eu acho, agora que essa coisa está começando a dar uma flexibilizada, da gente olhar realmente como é que a gente quer viver daqui para frente. Como é que realmente eu quero que as coisas se movimentem. Vou voltar ao que era antes, para mim isso não existe mais. Eu encerrei um ciclo de 28 anos. E eu estou felicíssima com o ciclo novo. E, como diz vários dos nossos mestres e professores, está tudo certo como está. E a gente só tem que aprender a lidar e elaborar com cada coisa que vai acontecendo. Com calma, com tranquilidade, harmonia. De vez em quando a gente dá uma surtada e tá tudo bem. Quando a gente fala no normal, me vem que não seria o normal de novo, seria o natural. Porque a gente viveu tanto tempo olhando para fora, fazendo tudo para fora. A gente que mora em cidade grande, né? Tudo muito, muito fora, né? 2, 3 horas no trânsito. E para os meus atendimentos eu já atendia bastante gente online desde 2017. No começo foi um desafio para mim. E aí quando eu me vi full online, eu falei, eu já estava sendo treinada, o universo já estava me trazendo essa informação e eu não estava entendendo muito bem. E permitiu, inclusive, expandir meu trabalho, porque eu focava nos atendimentos online antes para pessoas que moravam fora do país. E hoje eu atendo pessoas dentro do país, mas que estão em outras cidades e até mesmo na mesma cidade que eu estou. E a pessoa não precisa ter esse deslocamento. Então veio uma sensação de respeito para com o outro, de respeitar o espaço do outro, meu espaço. Teve desafio sim em casa, né? Porque a gente se vê ali dentro, né, de um apartamento com filho, marido. No começo do ano tinha mais gente em casa, eu estava com meu irmão em casa, minha sobrinha, e a gente tem que fazer de conta que não está vendo a louça na pia. Eu estava num processo de expansão do espaço e em alguns momentos eu questionei de devolver o imóvel, até que uma das minhas terapeutas falou para mim, Adriana, você precisa entender o que o espaço evolução do ser é na sua vida. E aí eu entendi que antes dele ser um local de trabalho, ele é o local de acolhimento da espiritualidade. Então esse é o forte, é um lugar de evolução, né, do ser. Então durante esse processo eu vim menos para cá, mas ainda vinha e comecei a entender o que é, inclusive, esse trabalho que eu faço, tanto como terapeuta, quanto aqui no espaço, na minha vida. Então, foi uma reconexão com várias partes que eu nem imaginava que tinha em mim, inclusive essa jornada de olhar para o feminino, que é algo que eu resisti há tanto tempo. E aí, nessa reflexão nossa interna, nessa energia gostosa, a gente vai finalizando, vai entendendo tudo isso, depois a gente vai ter a oportunidade de rever esse vídeo e perceber o quanto que a gente aprendeu. Gratidão, meninas, por terem aceitado o desafio, o convite. Foi muito bom estar aqui. Muito obrigada. Maravilhoso de ajudar a tecer essa colcha de retalhos. Foi gostoso, foi um momento de reflexão, né? Ouvir e ser ouvido. Cada um no seu tempo e com aquilo que precisava trazer e manifestar para si e para o outro. Então foi muito bom. Que sirva aí para mais pessoas. Gostei muito. Muito obrigada. Gratidão, gente.